Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Espero que estejam todos bem, todos em casa, todos positivados. Então vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre cartografia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais formas de representação da Terra, né? Então você já sabe que a cartografia é uma ciência que se dedica a representar a estrutura terrestre, uma estrutura tridimensional, a estrutura geoidal da Terra, uma estrutura plana, uma estrutura bidimensional. Essa tarefa é muito fácil, né? Nós já vimos isso. Agora vai te dar um pouquinho sobre as principais formas de representação da Terra. Mas para começar, imagina o seguinte, você está no teu quarto, você está na sua sala, você está em algum cômodo da sua casa, tenta fazer um esboço, tenta fazer um croquis, aquele desenho à mão livre, sem nenhum tipo de preocupação em chegar bem próximo dessa realidade. Você vai perceber que o negócio não é tão fácil. Agora você imagina a tarefa dos cartógrafos de representar dentro de uma necessidade de proximidade muito forte da realidade, uma precisão muito forte, utilizando para isso vários procedimentos e regras matemáticas. Imagina você ter essa tarefa de representar a superfície terrestre, situação complicadíssima, né? Então, dentro dessa lógica, nós temos algumas formas de representação da Terra. Vamos começar aqui pelo globo, né? Então, quando a gente fala de representação da Terra, a gente vai falar de algumas. Vamos começar aqui, formas de representação da Terra. Então, vamos falar aqui do globo. Olha só que interessante. Quando a gente fala do globo, olha a primeira informação que nós temos, O globo tem uma vantagem, Ele se aproxima, o globo terrestre tem uma vantagem, ele se aproxima, da estrutura do planeta, ou seja, da forma do planeta. Obviamente, o planeta não apresenta uma estrutura esférica perfeita, Ela é achatada nos polos, ela, é deformada na parte central. Então, nós temos a forma da Terra, a forma geoidal. Então, o globo terrestre é a forma de representação da Terra que mais se aproxima. Mas o globo terrestre apresenta algumas limitações, algumas dificuldades, algumas situações que, por sua vez, não contemplam algum tipo de exigência. Por exemplo, imagina, o professor de geografia pedindo para você levar todo santo dia o seu globo terrestre. Não ia ser nada funcional, Não ia ser nada funcional. Então, a gente pode falar dessa questão, tá bom? Por outro lado, vamos falar da parte mais técnica, Vamos falar da parte mais técnica. O globo terrestre apresenta limitações. E limitações, assim, que são bem importantes. Por exemplo, você não consegue, no globo terrestre, estudar detalhes. O globo terrestre não permite que você estude detalhes, como, por exemplo, uma rua, um bairro, uma cidade. Ele não permite esse estudo de poucas, de regiões de menor extensão na Terra. Obviamente que você tem uma grande extensão sendo representada. Consequentemente, você tem uma redução muito forte dessa realidade. Certo? O segundo ponto é que o globo terrestre não permite você utilizar, visualizar toda a superfície terrestre no mesmo momento. Repare, sempre uma face do globo vai estar longe, vai estar fora da nossa visão. Você concorda? Então, o globo terrestre tem essas duas situações técnicas. Uma, pela lógica da escala utilizada, por uma necessidade de redução da realidade, você não tem detalhamentos, de uma forma que permita outros estudos ou estudos que exijam um detalhamento específico. E, por outro lado, a gente não consegue ter a visualização total do globo. Para isso, a gente pode perceber que os mapas, eles são fundamentais. Então, quando a gente fala de mapas aqui, certo? A gente está falando justamente da forma planificada da superfície terrestre, tá certo? Então, nós temos a representação de uma estrutura esférica numa estrutura plana. Então, nós temos um processo de planificação da superfície terrestre ou parte dela, tá bom? Mas fazendo um comparativo com o globo, como a gente estava falando, a gente pode perceber que os mapas, eles se dão bem dentro dessas limitações do globo. Primeiro, você consegue representar porções menores do espaço geográfico, e com isso você consegue mais detalhamento. Então, você representa uma menor parte do espaço geográfico. Por outro lado, o globo também permite, o planisfério também permite essa estrutura plana, onde você consegue perceber toda a superfície terrestre, todas as áreas continentais e toda a massa oceânica. Certo? Permite, ao mesmo tempo, você visualizar toda a superfície do planeta.
algo, né, que o globo não permite. Então os mapas eles conseguem, né, conseguem se dar bem dentro dessas limitações do globo terrestre, tá bom? Outro ponto, né, que eu queria destacar com vocês é justamente os mapas digitais. Então, quando a gente fala de mapas digitais, a gente esbarra dentro daquele conhecimento de forte avanço, de forte evolução da cartografia, extremamente estimulada por interesses comerciais, por interesses, né, econômicos de uma forma geral e, por que não, interesses militares. É muito difícil, né, a gente separar interesses políticos, econômicos e até mesmo militares, pegando, né, como gancho a evolução do próprio sistema capitalista. Tá certo? Dentro desse aspecto, a cartografia sendo tão importante para a questão econômica e para a questão militar, a gente pode perceber que alta tecnologia é aplicada a essa ciência. Então, hoje nós contamos com imagens de satélites, sensoriamento remoto, né, imagens de aviões, imagens de drones que são, né, processadas, são trabalhadas em equipamentos específicos, em computadores específicos, utilizando softwares, né, específicos, ou seja, criados especificamente para atender às necessidades cartográficas. Então, nós temos, né, mapas digitais. Por exemplo, quando você vai pesquisar lá mapas sobre o clima, mapas sobre, né, um determinado tipo de caracterização da natureza, você se vale muito desses mapas digitais. Quando você, por exemplo, vai estudar o processo da Amazônia, o processo de avanço, né, do desmatamento na Amazônia, você se vale de imagem de satélite. E com isso você consegue, através do auxílio, não somente de imagens de satélite, mas com auxílio de computadores, fazer um processo de sobreposição de imagens, um processo comparativo, e com isso, analisando imagens, né, fotografias ou imagens do mesmo espaço, mas em momentos diferentes, você consegue perceber o avanço, o ritmo de, né, desmatamento dessa área, permite, né, uma infinidade de vantagens ligadas, inclusive, à administração pública, tá certo? Então, esses são os mapas digitais que contam, né, com tecnologia digital, tá certo? Então, algo mais novo, mais recente na nossa história, então a gente já está falando aí de segunda metade do século XX, tá bom? E são extremamente conhecidos, né? No seu celular, possivelmente você deve ter algum tipo de aplicativo que, né, permita que você tenha acesso a determinados mapas digitais ou se vale, né, esse aplicativo se vale da produção de mapas digitais, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido essas importantes formas de representação do globo terrestre, tá bom? O globo, né, o globo terrestre, nessas formas de representação da Terra, o globo terrestre, o planisférico, é uma representação plana da superfície terrestre, bacana, apresentando, né, os continentes, todos os continentes, permitindo essa visualização na sua integridade ao mesmo tempo, e também, né, a gente pode perceber dos mapas, os mapas digitais, que são tão funcionais, tão importantes e talvez, por que não, tão imperativos dentro dessa nossa, né, necessidade, dessa nossa exigência atual, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço.